sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Yeah. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Bom dia, igreja querida. Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Você que optou por entregar ao Senhor o culto de adoração, que só Ele é merecedor. Digno ao Senhor de receber honra, glória, poder, porque Ele criou todas as coisas. Tudo que foi criado veio dele. Você hoje pode olhar e agradecer ao Senhor
porque você venceu uma semana. Você pode olhar e agradecer ao Senhor pelo que você tem hoje. Você pode olhar ao seu redor, olhar a sua vida e agradecer ao Senhor por quem Ele é na sua vida, pelas grandes obras que Ele tem feito a seu favor. O Senhor tem cuidado. Muitas vezes não nos escapamos das dificuldades inerentes a essa vida terrena e terrível. Mas o Senhor tem estado conosco. E com essa visão nós vamos iniciar essa adoração a Ele, com o olhar na cruz de Cristo. Nunca podemos nos afastar da cruz do Senhor. Na cruz a redenção, na cruz a salvação, na cruz a adoração. Adoramos e amamos o Rei dos Reis, que foi pregado naquela cruz por amor a nós, quando nós ainda não amávamos. Ele nos amou. Coloque-se em pé no seu lugar, que essa canção seja a sua expressão para Ele. Dê graças por tudo, dê graças por Ele. Igreja com o coração agradecido, honrando e amando o Senhor nessa manhã. Senhor.
nos ama, Jesus, que foi à cruz por nós, a única esperança que temos nesse mundo tão atribulado. O Senhor é a nossa única esperança e declaramos isso nessa manhã. Nos emocionamos com a sua presença em nosso meio. Quem somos nós? Quem somos nós para sermos visitados e temos o próprio Senhor conosco aqui? Mas sentimos tão forte que o Senhor está neste lugar. Nós queremos te honrar na beleza da sua santidade. Limpa os nossos corações, Senhor. Limpa a nossa mente, Senhor. Diante do Senhor, nos apresentamos. Corrija os nossos caminhos, endireita as nossas veredas, aplana os nossos caminhos, porque onde o Senhor está, a retidão. Ó Deus, corrija-nos nessa manhã e aceita-nos no seu altar. Te amamos, reverenciamos o Senhor Jesus. Nome sobre todo nome, nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém. O Senhor está no seu santo templo. Diz a palavra do Senhor através do texto escrito por Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Vamos continuar lendo juntos? Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. Se você está no grupo da igreja, você viu ontem quantas obras temos feito para glorificar o nome do Senhor nesse mês. Quando a gente compila tudo e vê quantas ações têm sido feitas, a gente olha para o Senhor e fala: Senhor, se não é para servir ao Senhor, o que eu estou fazendo nessa terra? Se não é para que com as boas obras as pessoas vejam ao Senhor, o que eu estou fazendo plantado como igreja nesse lugar? Que a gente se apresente a Ele em adoração e em serviço, e que Ele seja glorificado, e que o mundo veja Cristo através da nossa igreja, através de cada um de nós. Vamos nos apresentar a Ele com canções, vamos adorar.
se não quero te adorar, se não for pra te adorar? Para que eu nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, se não quero te adorar, se não for pra te adorar? Para que eu nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, se não for pra te adorar? Para que eu nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui, Senhor, estou aqui, Senhor, estou aqui, Senhor, estou aqui. Entre nós, aleluia. Amém. Glórias ao Senhor. Você pode sentar-se, porque vamos receber mais um testemunho missionário. Mais um vídeo que vai aquecer o nosso coração e vai nos estimular a fazer algo, a orar, a ofertar, a ir, quem sabe. Vamos assistir, conhecer mais um pedacinho da nossa ação missionária pelo Brasil. Queridos irmãos, querido pastor, eu sou missionária Judite, trabalho aqui no Lar Batista FF Sorém e eu venho aqui trazer um grande abraço de toda a nossa equipe aqui, do pastor Robson, da minha família, das minhas crianças e adolescentes aqui do lar, como de todos os missionários e funcionários, para agradecer o seu empenho, a sua oração e o seu envolvimento com este campo missionário amado e urgente. Obrigada porque vocês têm nos acompanhado já há algum tempo e têm investido nessa obra. Deus tem feito muitas coisas, temos visto o agir de Deus na vida de cada criança e adolescente. Muitos têm aceitado o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós aqui temos trabalhado com eles, reforço escolar, oficinas de futebol, de vôlei, de tênis de quadra, e também temos incentivado aí e trazido para eles estudos bíblicos, discipulado. Eles têm ido à igreja aos domingos, então eles estão envolvidos também com a palavra de Deus, que tem feito toda a diferença na vida deles. O Lar Batista hoje também não somente acolhe crianças e adolescentes, né, vindo da Vara da Infância e da Juventude, de algumas cidades de Tocantins, mas também nós temos feito um trabalho aqui com o nosso bairro, com a nossa comunidade aqui no distrito de Luz e Mangues. Então muitas crianças e adolescentes estão vindo para cá para participar de tudo que a gente oferece, mas também para ouvir a palavra de Deus. Nós já estamos com 4 pequenos grupos aqui de crianças e adolescentes. Às quintas-feiras à noite nós estamos com um grupo de adultos que são amigos e vizinhos aqui próximos. Nós estamos pregando a palavra, nós estamos aqui movidos pela graça do Senhor, fazendo a diferença aqui. Sabe por quê? Porque você está aí, orando, contribuindo e nos acompanhando nessa jornada. Então eu digo que cada sorriso, cada abraço, cada vitória alcançada aqui também é dessa igreja amada. Deus abençoe a sua vida e aguardamos você brevemente aqui, quem sabe uma caravana missionária aqui no Lar Batista. Então continue nos abraçando, nos acolhendo e nos sustentando para que a gente possa continuar com essa obra aqui. Deus abençoe a sua vida. Bom dia, irmãos. Hoje eu faço o projeto Lar Batista. É um projeto que nos sustenta através de orações e ofertas. Ele é de adolescentes e crianças e fica lá em Tocantins. Quem sabe a gente não pode conhecer lá? Vamos orar? Oramos. Papai do céu, muito obrigada por tudo que o Senhor fez. Obrigada por esse projeto, o Lar Batista, ter existido, porque ele leva do Senhor para as crianças e os adolescentes, mas não só para eles, para os vizinhos também, como já falaram. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir essas crianças de Jesus. Lindas. São nossas missionárias. A Juju é promotora mirim e elas estão envolvidas com missões. Você vê, né? Tem sempre um cofrinho, tem sempre um negocinho. Hoje elas estão vendendo origami. Quantos já compraram seu origami? Eu já comprei o meu. Tem vários valores. Essas crianças estão envolvidas com a obra missionária. E quando a gente fala do Lar Batista FF Sorém, que é missionário Robson e a irmã Judite, sustentados pela nossa
igreja, né? Uma parcela do sustento deles é nossa, eles são nossos parceiros. E a gente precisa conhecer esse trabalho mais a fundo. Falei semana passada com o pastor Robson, e ele sempre fala: quando é que vocês vão fazer uma caravana, sabe, Joselita, para vir até aqui? Quando é? Essa foi a pergunta que Isabela fez pra gente. Será que a gente não consegue ir lá um dia, uma caravana missionária, para conhecer essas crianças lá do Tocantins? Grandes são os desafios. E esse casal tem sido bênção desse lar, cuidando de crianças que têm um histórico de vida muito complicado, mas têm recebido palavra de esperança, têm recebido compaixão e graça. E é um pouquinho nosso que está lá com eles. Olha o Senhor, quem sabe o Senhor não levanta você para um período das suas férias, chegar até lá, a gente consegue viabilizar e facilitar essa sua ida para lá. Olha o Senhor, pergunte ao Senhor. Quarta-feira, no momento missionário, Natália falou: pergunte ao Senhor se não é você. Às vezes a gente acha que não é a gente, porque a gente nunca perguntou de verdade ao Senhor. Pergunte, quem sabe não é você. E eu quero destacar as ações que nós temos feito nesse mês. São tantas coisas, de repente você está perdido no que você pode se envolver. Você já fez o seu alvo pessoal? Além de tudo, é importante que você, em oração, decida com o Senhor: quanto eu vou ofertar para todos esses trabalhos missionários que têm sido feitos? Faça seu alvo pessoal e oferte até o segundo domingo de outubro. Nossa oferta vai encerrar nesse período. Semana que vem a gente tem reunião missionário. É uma tarde de comunhão com a igreja, para que as ofertas alcançadas através desse leilão sejam revertidas para missões. Eu quero já adiantar que a sua doação pode ser entregue até hoje à noite. Procure Pâmela, irmã Eliane, Luciane. Já está tudo muito encaminhado para essa festa de missões semana que vem. Sábado que vem, às 16 horas. É uma forma de você ajudar também. Lembra da missionária que teve semana passada, a Iris Lene, que é a nossa Leninha, não é? Radical sertanejo. Se você quer adotá-la, faça contato com a gente. Tem irmão da igreja que a adotou de forma pessoal. Faça contato para que a gente viabilize isso também. E podemos doar, como ela solicitou e a igreja abraçou, os chocolates para as 150 crianças do sertão. Como que a gente vai doar? Com valor financeiro. Pense aí quantas caixas de bombom você gostaria de doar para as crianças lá do sertão. Reverta aí em valor de reais. Entregue sua oferta à irmã Joselita, nossa promotora, até o dia 8 de outubro, porque a festa do Dia das Crianças será dia 12, dá para fazer o dinheiro chegar lá e ela comprar os bombons para as crianças, e ela trará relatório disso. Então, se envolva no valor quanto você quiser, tá bom? Sabão em pó para a Cristolândia, gente, até domingo que vem. A Cristolândia masculina vai estar com a gente no culto de domingo à noite, primeiro domingo. E nós vamos entregar sabão em pó para eles levarem, para abençoá-los lá. Então você já pode começar a trazer, vai deixando aqui na igreja. Eles vêm, nos abençoam e vão com a bênção também. E a nossa venda de máscaras. Quem venda de máscara? Tem máscara para ninguém? Venda, Joselita? Porta-máscara? Ok. Temos máscara ainda da nossa igreja, com a hashtag Eu Apoio Missões. Porta-máscara, você pode comprar, ficar bonito ali estampando a logo da igreja e abençoar a obra missionária. São várias questões. Aquilo que pulsar no seu coração. O que não pode é a gente passar desapercebido e longe do que o Senhor está fazendo em nós, esse quebrantamento em nós, para olharmos a necessidade da nossa nação. Que o Senhor nos abençoe, que façamos isso e muito mais. Que o Senhor nos molde e nos mova a servir. Até porque precisamos gritar para o Brasil inteiro: Jesus Cristo é a única esperança. Vamos falar disso juntos? Jesus Cristo é a única esperança. E a nossa divisa, Atos 4,12, vamos juntos. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus é a única esperança. Para quantos essa semana você disse essa frase? Saia daqui com essa responsabilidade. Quantos passarem por você, diga a ele: Jesus é a esperança para a sua vida. Vamos dedicar a ele. Você já tem aqui o gasofilácio de missões, dízimos e ofertas. Já pode ir se envolvendo, se entregando e servindo ao Senhor com alegria. Enquanto cantamos o hino oficial, você pode servir ao Senhor.
Senhor, nós estamos tão gratos a Ti pelo privilégio que temos de estar na Tua casa, de sentir a Tua presença, de poder declarar que a esperança do Brasil está em Jesus. Obrigada, Senhor, porque um dia essa verdade me alcançou. Obrigada porque um dia essa verdade alcançou os nossos irmãos. E por isso que nesta manhã, em todo o tempo que temos, nós precisamos declarar essa verdade,
para que a nossa nação se renda aos teus pés, para que a nossa nação reconheça que só Jesus Cristo é Senhor, que só Jesus Cristo é Salvador. Levante-nos, ó Deus, com a autoridade do Teu Espírito, para que por onde nós formos, onde nós pisarmos, o Teu nome seja reconhecido através da nossa vida. Nós te agradecemos pelo Teu sustento, nós te agradecemos pelo Teu cuidado, porque quando nós nos levantamos e depositamos diante do Teu altar os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós reconhecemos, Senhor, neste ato, que tudo que temos, que tudo que somos vem do Senhor, e nós somos totalmente dependentes de Ti. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem dado a Tua provisão. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Nos abençoe, Senhor, abençoe esta igreja. Tantos projetos o Senhor tem colocado nos nossos corações, e nós dedicamos isso a Ti, dizendo para o Senhor que nós queremos ser usados para a honra e glória do Teu santo nome. Eu entrego também, ó Deus, em Tuas mãos o processo de sucessão pastoral que a Tua igreja está vivendo, clamando ao Senhor pelo Teu discernimento, pela Tua sabedoria, para que possamos compreender e possamos apenas viver a Tua vontade, o Teu querer em nosso meio. Que, ó Deus, nós possamos ver a manifestação da Tua glória em nosso meio, dia após dia, e que Santíssimo conheça que em Jesus há esperança, há salvação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias ao Senhor. Pastor João, conhecido já da nossa igreja, pastor da juventude da Igreja de Nova Berém, vai estar falando do Senhor aos nossos corações. Possamos estar atentos ao que o Senhor vai nos mandar hoje. Qual direção que o Senhor vai nos dar? Que a gente diga sim para o chamamento do nosso Senhor nessa manhã. Olá, queridos, graça e paz, bom dia a todos. Bom dia a você também que nos assiste através das redes sociais. Deus abençoe sua manhã, você já esteja sendo abençoado por Deus nessa manhã. Eu já tenho sido abençoado por Deus nessa manhã, sinto a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar, de uma forma tão especial, tão carinhosa, que é assim que o nosso Deus age. Quantos aqui... É uma pergunta que eu quero fazer para você. Tem um costume, ou de vez em quando sai de casa, esquece alguma coisa em casa? Opa, tem mais gente. Pensei que era só eu. Hoje eu saí de casa e me dei conta só quando eu estava sentado no banco que eu não trouxe minha carteira, meus documentos, cartões, ficou tudo em casa. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas eu vim dirigindo de lá até aqui, não trouxe minha carteira? Depois eu lembrei que agora a gente tem a carteira digital, né? Então, está aqui minha habilitação, meu CPF, está tudo aqui. Quem não sabe, tem um aplicativo que você baixa, e aí você pode ter a sua carteira digital, com a sua habilitação, tudo digital, tudo no seu celular. Então, só não pode esquecer a carteira e o celular, que senão dá ruim. Mas, hoje você consegue também fazer pagamento por Pix, então, se você tiver com o celular, você consegue comprar, você consegue apresentar a sua habilitação para a autoridade na rua, sem problemas. E estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? Trago o abraço lá da nossa igreja, Nova Beréia, da nossa juventude, Juventude Conexão, que tem um carinho muito grande também por essa igreja. E hoje a gente vai falar sobre o que a gente já tem falado nessa manhã. Jesus Cristo é a única esperança. Jesus Cristo é a única esperança. Você pode repetir comigo? Jesus Cristo é a única esperança. Amém. Ele é a única esperança. Nós vamos meditar sobre esse tema nessa manhã, sobre Jesus, que é a única esperança. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 1.
1 Timóteo, capítulo 1, verso 1. Eu trouxe a minha garrafinha, ó, garrafinha bonita, conexão. Isso aqui é da juventude lá da igreja. Eu ganhei essa garrafinha de forma muito carinhosa lá da juventude e aonde eu vou eu levo para falar sobre a minha juventude. Então vamos lá, você abriu a sua Bíblia? 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1, diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Então, o apóstolo Paulo, que é quem está redigindo essa carta aqui, a Timóteo, aquele jovem pastor que agora vai estar na igreja em Éfeso, abençoando aquela igreja. Paulo, então, se identifica como sendo apóstolo de Cristo Jesus, apóstolo de Deus e do nosso Salvador, Cristo Jesus, que é a nossa esperança. Então, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, apresenta a Timóteo Cristo como sendo a nossa esperança. Existe, sim, uma esperança. Essa carta ela foi escrita para Timóteo, que estava ali pastoreando aquela igreja em Éfeso. Certamente muitos desafios existiam naquele lugar, assim como existe aqui em Jardim Santíssimo. E o apóstolo Paulo, então, manda uma carta para ele, orientando, dando orientações pastorais para aquele jovem pastor que estava assumindo um novo ministério, que estava ali no novo ministério. Então, ele orienta aquele jovem pastor e escreve aquela carta, porém, ele ressalta que Cristo é a nossa esperança. Timóteo, desafios vão existir, vão surgir novos desafios, mas saiba que Cristo é a nossa esperança. Coloque toda a sua confiança, a tua expectativa em Cristo, porque Ele é a nossa esperança. E é isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, nesse contexto da carta. E quando a gente pensa em esperança, qual o significado que essa palavra tem para mim e para você? Você já parou para pensar o que é ter esperança? E eu pesquisei lá e achei o seguinte: esperança é o ato de esperar alguma coisa. Pode ser também um sinônimo de confiança. Então, esperança é o ato de esperar alguma coisa, mas também pode significar confiança em quem nós temos confiado, em quem nós temos esperado. Essa é a pergunta. Você já deve ter ouvido por aí uma frase, um ditado que diz que a esperança é a última. Todo mundo já ouviu isso, né? Que a esperança é a última que morre. Mas o que a gente vê nos versos da Bíblia é que Deus é a nossa esperança e ela nunca morre. Ele é toda esperança, Ele é a fonte da esperança. E se nós temos depositado a nossa esperança em Cristo, estamos certos de que alcançaremos aquilo que esperamos. Porque Ele é toda a esperança. E, em contrapartida, a esperança, o antônimo, ou o contrário, o oposto à esperança, é desesperança. Desespero, medo, falta de esperança, falta de confiança, incredulidade. E o que você tem visto mais no mundo hoje? Esperança ou desesperança? Ao olharmos para o nosso lado, ao redor, se você olhar ao redor, o que mais vemos ao nosso redor é desesperança. Quando você liga a TV, o que mais você vê? O que as notícias da TV mostram para você? Que as coisas estão melhorando ou que as coisas estão piorando? Né? Quando você acessa o seu celular e entra na internet, o que mais você vê? Quando você vai nas páginas de notícias, são desesperanças, notícias ruins.
quando acessamos a internet, quando lemos o jornal, alguém aqui ainda tem hábito de comprar jornal no jornaleiro para ler? Quem tem esse hábito ainda? Ninguém? Já está ultrapassado esse negócio, né? O pessoal agora só acessa a informação pela internet. Então, pelo menos aqui, não sei aqueles que estão em casa, mas os mais antigos, ainda alguns mantêm esse hábito. E quando a gente abre, logo nas primeiras páginas, as notícias não são nada boas. E isso traz para mim e para você esperança ou desesperança? Desesperança. Se nós olharmos o cenário hoje, mundial, se você observar o cenário político hoje, você vê que o cenário não é muito bom. Existe uma crise meio que política no nosso meio, no nosso país principalmente. E o que a gente percebe, muitas das vezes, são discursos de ódio entre aquele que defende um lado, aquele que defende o outro lado. E, infelizmente, às vezes a gente acaba vendo isso dentro da própria igreja. Mas isso tenta promover apenas a desesperança. Se nós olharmos para o cenário da saúde mundial e olharmos também para o nosso país, o que nós vemos? Os números que eles apresentam para a gente o tempo todo, de que aumentou o número de pessoas enfermas com Covid, os hospitais estão lotados, é sempre notícias de desesperança que a gente vê. As relações conjugais e interpessoais, existe uma estatística, e eu levei essa estatística lá para a igreja há uns domingos atrás, que diz que em 2020 o número de divórcios aumentou absurdamente no nosso país. Isso porque as pessoas passaram a ter um convívio maior devido ao isolamento. Olha que coisa terrível, porque eu acredito que a pessoa que ama a outra, ela quer mais ter tempo de qualidade, ela quer ter tempo junto, porque quem ama dedica tempo. Porém, isso trouxe alguns problemas, porque as pessoas não sabiam bem conviver umas com as outras. E isso foi um grande problema, fora a questão financeira, a crise que o país passou com desemprego e várias outras coisas devido a tudo isso que a gente está vivendo nesse cenário mundial. E muitas pessoas se divorciaram. Hoje, os cartórios funcionam online. Então, as pessoas podem dar entrada em divórcio online. E isso também foi algo que acelerou o número de pessoas desistindo daquilo que uma vez eles decidiram para a vida toda. E que, na verdade, não acabou sendo para a vida toda. Então, a gente vê um cenário de muita desesperança. Mas, irmãos, quando nós olhamos para isso aqui, para a Bíblia, para a palavra do Senhor, nós encontramos coragem, nós encontramos esperança, nós encontramos confiança, porque aqui existe uma palavra de esperança para nós. Então, em quem você tem posto também os teus olhos? Nas notícias? No quadro atual? No cenário que você vive? Ou naquele que te prometeu e cumpre? No Deus que é fiel a cumprir? No Cristo que é a própria esperança, como Paulo diz, Cristo a nossa esperança. E eu quero desafiar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, e a gente vai observar a história de alguém que tinha todas as razões para não ter esperança, mas esperou e foi abençoada. Lucas, capítulo 1. Amém, meus irmãos? Vocês acharam? Glória a Deus. Capítulo 1, a partir do verso 5. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. Qual era o nome do sacerdote, irmãos? Zacarias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdote. O sacerdote era Zacarias e a esposa era quem? Isabel. Esse casal, ele vivia a vida que para Deus era correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor.
Mas eles não tinham filhos, porque Isabel, ela não podia ter filhos, porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário, conforme costumes dos sacerdotes. Ele havia sido escolhido por sorteio para queimar um incenso no altar, e por isso ele entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então, um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu o quê? A sua oração. A sua esposa, ela vai ter um filho, e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus, ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho, nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro, e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes, e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. Ele conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E por você não acreditar, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que seu filho nascer. Amém? Amém. Olha o cenário, irmãos. A gente tem um sacerdote chamado Zacarias, a sua esposa, Isabel, que era de uma linhagem também de sacerdotes. Eles eram servos de Deus. Eles serviam ao Senhor da maneira mais correta possível, observando as suas leis, as suas ordens. Eles buscavam o Senhor. O texto diz que Isabel e Zacarias oravam ao Senhor, pedindo ao Senhor que o abençoasse com filhos, porque era natural que a família quisesse ter filhos, porque isso representava que aquela família era abençoada, aquela família era próspera, quando ela tinha filhos, e eles desejavam filhos, né? Qual mulher casada que não deseja ter filhos, que poder ter o fruto do seu ventre, e ver a sua descendência prosperando, e saber que vai deixar um legado para alguém? Ela desejava isso. Mas o texto diz que, independente da resposta não ter vindo, eles continuavam servindo ao Senhor, e Zacarias fazia o seu serviço de sacerdote, indo ao templo oferecer, queimar incenso ao Senhor. Eles eram idosos, eles já eram avançados em idade, então eles tinham tudo para desistir dessa possibilidade de ter filhos. Isabel era estéril, então ela não podia ter filhos. Você imagina isso? De repente, Zacarias está lá no altar servindo ao Senhor, e um anjo aparece do lado dele. Alguém aqui já viu um anjo? Você imagina você se deparar com um anjo do teu lado, lá em pé. Olha que susto, o texto diz que ele teve medo quando ele viu o anjo. E de repente o anjo diz para ele, a primeira coisa que o anjo diz para ele: Zacarias, o Senhor ouviu a tua oração. Irmãos, Deus ouve a oração? Deus ouve a minha e a tua oração? Às vezes nós achamos que Deus não nos ouve por Ele estar em silêncio, mas olha, o texto diz que o anjo fala para ele: no tempo certo vai acontecer. No tempo certo. Existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes diz isso com Salomão. Existe um tempo certo para aquilo que o Senhor preparou para a minha vida e para a tua vida. E se o que eu desejo está alinhado com o propósito de Deus para a minha vida, vai acontecer. Vai acontecer. E aí o que acontece quando Zacarias ouve o anjo falar aquilo tudo? Ele acredita? Ele duvida.
porque talvez no coração dele já havia a desesperança. Ele já havia pedido tanto tempo aquilo ao Senhor e não havia recebido, talvez no coração dele já não existia mais esperança. Deve ser da vontade de Deus que eu não tenha filho. Talvez ele tenha dito isso, a gente está conjecturando. Talvez Deus não quer mais me ouvir. Ele pode ter falado isso. Quando o anjo chega e diz para ele, olha, sua mulher Isabel vai dar à luz a um filho, e ele vai se chamar João. Ele fala, como é que pode isso? Eu sou velho, a minha senhora também já é velha. Havia a falta de esperança no coração dele. E o anjo diz para ele, olha, para que você saiba que Deus é Deus, você vai ficar mudo até o teu filho nascer. Olha que prova que ele se colocou por não ter acreditado naquilo que Deus havia falado. E às vezes Deus quer dar algo que é tão bom, que a gente às vezes nem acredita. Mas Senhor, isso é falta de crença de merecimento, que a gente acha que a gente não merece. Senhor, mas não é possível, isso não vai acontecer na minha vida não, isso é muito bom para ser verdade. Irmãos, Deus é bom, e quando nós colocamos a nossa esperança nele, Ele faz. E aí aquele anjo diz aquilo tudo para Zacarias, e ele vai para sua casa, e não tem como falar nem com a sua esposa aquilo que aconteceu, porque ele ficou mudo, mas havia esperança de que aquilo ia acontecer, e no tempo certo, o filho veio a Isabel. O anjo teve que aparecer para Isabel também. E a gente percebe como que Deus cuida, independente de se, eu já não sou mais jovem como eu era antes, mas Deus, Ele sabe o tempo certo e Ele vai te dar aquilo que você espera. Mas a gente precisa ter fé e depositar a nossa esperança naquele que é digno de toda a confiança, que é o Senhor. E ter fé, irmãos, é trazer à existência aquilo que não existe. A Bíblia vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não vemos. Isso é trazer à existência o que não existe. Olha que coisa tremenda, isso é fé. E quando você crê, as coisas acontecem. E quando você deposita a sua confiança em Deus, não há decepção no Senhor. E Zacarias teve essa experiência. Uma outra passagem bíblica está lá em Lucas, capítulo 8, do verso 26 ao 30. Os irmãos podem ler depois, talvez com mais calma. Esse texto vai falar de um jovem endemoniado de Gadara, conhecido como endemoniado gadareno. E esse texto é forte demais. Esse texto é forte demais, de Lucas 8, 26 e 39. Eu tomei um susto, porque eu me ouvi aqui, reverberou, né? E eu ouvi a minha voz falando depois de mim aqui. Falei, opa, tem um anjo? Mas não, é a caixa de som aqui. E o endemoniado gadareno, o texto é forte demais, Lucas 8, 26 a 39. Eu vou abrir, já estou em Lucas mesmo, então eu vou até o capítulo 8 e vou ler um trecho desse texto para vocês. Lucas 8, do versículo 26, diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, para alguns vai estar Gadara, do lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até a amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava, e o demônio o levava para o deserto. Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? O meu nome é Multidão, respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo no morro ali perto. Os demônios pediram
com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele o deixou. Então eles saíram do homem, entraram nos porcos, que se atiraram morro abaixo para dentro do lago, se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade, dos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido, e quando chegaram perto de Jesus, viram um homem de quem havia saído os demônios, e ficaram assustados porque ele estava sentado. Olha como é que o homem estava agora. Ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa, conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade, contando o que Jesus tinha feito. Jesus é a única esperança para o endemoniado. Olha o sofrimento que o texto narra que esse homem vivia. Ele já havia perdido a sua dignidade, ele andava nu, sem roupas, sem nenhum pudor mais, havia perdido a sua dignidade. O texto diz que ele dormia em tumbas no cemitério, ele não tinha mais uma casa para repousar, ele dormia perambulando pela rua nos cemitérios. Vocês conseguem imaginar o sofrimento que esse homem vivia, e que a família, por certo, vivia em saber que alguém da sua família, um filho, um pai, um irmão, estava vivendo dessa forma? Era o sofrimento que aquele homem vivia. Fora o que os demônios faziam ele passar. O texto diz que tentaram amarrar ele porque ele ficava violento, e nem correntes de ferro foram capazes de detê-lo. Mas de repente Jesus aparece. Jesus é a única esperança. Porque se vocês observarem o texto, os homens tentaram fazer algo, mas ninguém conseguiu. Mas existe um que pode todas as coisas, e esse é Jesus. Quando Jesus aparece, o texto diz que o homem vem de imediato e lança-se aonde? Aos seus pés. Porque até os demônios se inclinam diante dos pés do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é a única esperança. Então, de repente, a gente vê a história daquele homem, cativo por demônios, preso, amarrado, não tinha como sair da situação em que vivia nu, morando em tumbas. E o texto finaliza dizendo que ele foi liberto por Jesus, e agora ele está vestido aos pés de Jesus e em perfeito juízo. E quando ele deseja caminhar com Jesus e seguir a Jesus e ir com Jesus na caminhada, Jesus diz para ele o quê? Não. Vai para a sua casa. Porque você não tinha uma casa. Você não tinha uma família. Você morava aqui, no cemitério, em tumbas. Então agora, seu juízo está restaurado, a sua dignidade está restaurada, você está vestido, e agora eu vou restaurar para você a sua casa, o seu lar, a sua família. Volta para a sua casa e conta para todo mundo aquilo que Deus fez por você. Jesus é a única esperança. Quantas pessoas aí fora estão aprisionadas por demônios, que precisam ouvir uma mensagem de esperança, de que há um Deus que liberta, que cura, que transforma. Há um Deus que resgata o pecador do seu pecado e traz ele para viver uma vida digna, transformada, uma vida próspera, que João vai dizer, lá em João 10, vai dizer que eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Ele vem trazer vida abundante. E tanta gente vivendo desesperança, desespero, morte, à beira da morte, aprisionado por demônios lá fora, mas nós temos essa palavra de esperança, para dizer para eles que Jesus Cristo, Ele sim é a única esperança. Jesus é a esperança
para aquele que está doente. A mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos capítulo 5, esse texto eu não vou abrir, porque eu acredito que esse texto é por demais conhecido dos meus irmãos, mas está em Marcos capítulo 5, do verso 25 ao 34, o texto vai dizer que existia uma mulher que já há 12 anos sofria de uma enfermidade, e ela tinha um fluxo contínuo de sangue. Aquela mulher sangrava diariamente. O texto bíblico, se você ler o texto, ele vai dizer que aquela mulher já havia procurado solução para o seu problema em diversos lugares. Ela já tinha gasto todos os seus bens, tudo aquilo que ela tinha, e dá a entender de que ela tinha, sim, condição financeira, porque quem consegue manter 12 anos de enfermidade procurando médicos, como aquela mulher tentou? Então foram 12 anos de sofrimento que aquela mulher passou. E ela tentou, colocou a sua expectativa, a sua esperança em especialistas, em médicos, em tudo que alguém dissesse para ela que poderia dar jeito. Porém, ela não achou resposta para aquilo que ela tinha, para a enfermidade dela. Mas um dia, alguém deve ter mencionado para ela sobre Jesus. Falou para ela, olha, nele você pode confiar. Ele é a esperança para o que você tem. Ele pode curar a tua enfermidade. Sabe por quê? A fama de Jesus espalhava-se por todos os lugares. As pessoas levavam os doentes acamados para que ele pudesse pôr as mãos ou declarar uma palavra, e as pessoas eram curadas. Aquela mulher ouviu isso, e ressurgiu nela uma esperança. Ressurgiu nela a possibilidade de fato receber a cura tão sonhada, que 12 anos ela espera. Só que ela teve que fazer algo que era meio louco para aquela época que ela vivia, porque ela era mulher, e a mulher naquele período, ela não era muito bem vista ou considerada. A mulher, ela era diferenciada do resto do povo. Ela nem era contada. Então você imagina uma mulher que estava com a enfermidade que ela estava, e o fluxo de sangue, ele considerava a mulher impura naquele período. Então ela não podia ter contato com ninguém, ela tinha que ficar isolada. Deixa eu só beber um pouquinho de água. Isso. Ela tinha que ficar isolada, porque ela era considerada impura, e seria um grande erro ela ter contato com alguém. Mas ela viu em Jesus a única esperança para ela. Então ela decidiu no seu coração ir ao encontro de Jesus. E olha que o texto vai dizer que ela botou na sua mente, na sua cabeça, que se ela tão somente encostasse na orla das vestes de Jesus, que ela seria curada. Ela não pensou assim, se eu conseguir falar com ele, e ele impor as mãos sobre mim, ou se eu conseguir falar com ele, e ele fizer uma oração por mim, eu vou ficar curada. Ela botou na sua mente que se ela apenas encostasse nas orlas da sua veste, que ela seria curada. Você sabe o que ela fez? Ela exercitou a sua fé. Isso é fé. Ela acreditou que se ela tocasse na veste dele, ela seria curada. Ela trouxe à existência aquilo que não existia. E isso foi todo o diferencial. A fé daquela mulher. A fé daquela mulher fez com que ela fosse curada. Porque quando ela se dispôs a entrar no meio de uma grande multidão que cercava Jesus, e isso já era algo, um feito, que se ela fosse descoberta, ela poderia ser morta, ela se coloca no meio da multidão, toca na veste dele, e o texto diz que imediatamente ela foi curada do seu mal. Imediatamente ela recebeu a cura que ela esperava. Olha que tremendo. E Jesus, ele sentiu que dele havia saído o poder, que algo diferente, que alguém tocou. E ele pergunta para os seus discípulos, e os discípulos dizem para ele assim, como assim, Senhor? Todo mundo aqui está te apertando, te empurrando, e você pergunta quem me tocou? Mas ele sabia que alguém havia tocado nele de forma diferente, havia tocado nele pela fé. Como tem sido o meu relacionamento e o teu relacionamento com esse Jesus? Será que a gente tem tocado nele pela fé? Ou a gente tem simplesmente recitado palavras quando estamos de joelhos em oração?
Sabe, irmãos, existem experiências que a gente vai ter com Deus que a gente precisa, de fato, mergulhar na fé, crendo que Deus vai fazer. Eu lembro que tem 2 dias, a gente abre um parênteses na história da mulher, tem alguns dias eu preguei lá em Bereia, e eu ia falar sobre um tema não pare, e eu ia falar, o tema era voltado para você não parar a corrida da fé, para você não parar a corrida que o Senhor separou para mim e para você, a carreira que Ele separou para a gente da fé. E eu ia falar sobre fé. E naquele dia, 2 dias antes, a minha esposa ela começou a passar mal. Ela começou a ter uma dor de cabeça muito forte, que ela já não havia tido mais dores assim há muito tempo. Que eu lembre, né? E ela começou a sentir uma dor de cabeça. E quando foi no domingo de manhã, foi domingo à noite que eu ia para a igreja pregar, ela virou para mim e falou assim: João, se você não fosse pregar, eu ia te pedir para me levar no hospital, porque a dor está insuportável. E eu comecei a pensar naquilo, e aquilo mexeu muito comigo, porque eu ia falar de fé, e a minha esposa estava cheia de dor de cabeça em casa, e o que eu estava fazendo em relação àquilo que ela estava sentindo? Então eu decidi orar, eu comecei a orar, e eu falei para Deus assim: Senhor, a Tua palavra diz que se eu estiver em Ti, e as Tuas palavras estiverem em mim, que eu posso pedir o que eu quiser e o Senhor vai conceder. E eu comecei a clamar pela minha esposa, e fui me arrumar, e fui para a igreja, deixei ela em casa, quando de repente eu me deparei com ela vindo de Uber, e ela chegou na igreja, e eu falei: ué, você não estava passando mal em casa? Ela: João, não estou sentindo mais nada. E eu glorifiquei a Deus, porque a gente sabe que pode confiar no Senhor. A palavra dele diz e nos garante que se nós estivermos na palavra, nós pediríamos o que quisermos e Ele concederia. E não foi a última experiência que eu tive. Na semana seguinte, eu tive outra experiência semelhante. Eu também preguei na igreja no domingo, se eu não me engano, foi no domingo passado, ou retrasado pela manhã, que o pastor estava ausente, devido à enfermidade. E eu saí do trabalho de sábado para domingo, já chegando em casa para ir para o culto, e a Rose me ligou já às 6 horas da manhã, falando: João, o João Pedro, que é meu filho mais novo, que tem 3 anos, ele amanheceu passando mal, ele está todo amuado, e eu tenho até a foto aqui na igreja, eu postei a foto dele amuado, e logo depois, quando eu cheguei em casa. E aí eu falei assim: olha, ora por ele, impõe as mãos, clama ao Senhor, e eu vou orar daqui. E ela começou a orar de lá, e eu comecei a orar do meu trabalho, e eu saí do serviço por volta de umas 8 e pouca, e quando eu estava vindo para casa, ela me mandou essa foto dele, 9 horas da manhã, dele todo amuadinho no sofá, abatido, 9 horas da manhã. Quando eu cheguei em casa às 10 da manhã, o João Pedro já estava de pé, correndo, como se nada tivesse acontecido. E eu glorifiquei a Deus e falei: Senhor, obrigado, porque independente de mim, o Senhor é fiel, e o Senhor nunca falha. Deus nunca falha, irmão. Deus nunca chega atrasado. Mas por que às vezes nós não estamos vivendo essas experiências com Deus? E eu conversava com meu cunhado, que é pastor, e falava para ele: Pastor Márcio, por que a gente não vive isso muitas das vezes na igreja? Por que a gente não está glorificando a Deus e Ele está ministrando cura na igreja? Porque nós não temos depositado a nossa total confiança nele. E muitas das vezes a gente põe a nossa expectativa em outras pessoas. E por último, nele. Se você observar algo muito interessante que tem nas famílias da Bíblia, nas famílias tradicionais, naquelas dos patriarcas, é que Deus era o primeiro recurso, não o último. Quando eles decidiam algo, eles colocavam aos pés do Senhor primeiro em oração, e isso faz toda a diferença. Nós temos nos conectado com o Senhor por fé, para viver aquilo que realmente Deus quer para a nossa vida. Deus conta comigo e contigo, irmão. Existe um mundão aí fora de desesperança, esperando
que alguma coisa possa diferente acontecer na vida deles, mas muitos nem acreditam. E eu e você temos a palavra de vida, a palavra de vida eterna, a palavra que pode mudar toda a história de alguém, de um ser humano, daquele que tem menos expectativa de vida. Vocês sabem que o bairro aqui hoje não é um bairro tranquilo. A gente vive uma violência muito grande. Eu lembro que o pastor tinha falado para eu pregar aqui no domingo, se eu não me engano, passado ou retrasado, e a violência estava tão grande aqui que não teve condições dos irmãos se deslocarem de casa para cá. Mas nós somos a igreja viva do Senhor. E a hora que a igreja, de fato, despertar para avançar, isso vai mudar. Porque aqueles que hoje levantam armas vão estar empunhando Bíblias. Porque nós temos o poder, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Nós somos a igreja viva, mas deixamos de viver experiências vivas com o Senhor. Muitos não oram. Primeiro recurso é, estou sentindo uma dorzinha, vou ali pegar um analgésico. Por que você não ora primeiro ao Senhor? Por que você não bota o teu joelho no chão? Senhor, eu estou sentindo uma dor, mas eu sei que o Senhor pode me curar. Me cura, Senhor. Clama ao Senhor primeiro. Tem gente que já está tão viciado, que anda com a bolsinha, já um montão de medicamento. Qualquer coisinha que sente, o primeiro recurso é aqui. O primeiro recurso deve ser sempre o Senhor. Porque desde que eu conheço Deus, Ele é o Deus que cura a enfermidade. Desde que eu conheço Deus, Ele é o Deus que liberta o endemoniado. E essa mulher do fluxo, ela encontrou Jesus, a esperança, e a vida dela mudou. A vida dela mudou. O texto vai dizer que naquela história ali, na verdade, quando a mulher encontra Jesus, ela interrompe uma outra história, que é a de Jairo, que era um dos principais da sinagoga, e ele tem a sua filha pequena, de 12 anos, enferma, em casa, à beira da morte. O texto diz que Jairo vai até Jesus, porque viu em Jesus a única esperança para sua filha. E ele diz para Jesus, Jesus, se tu for comigo até minha casa e orar por ela, impor as mãos, eu sei que ela pode ficar curada. O senhor pode fazer isso? E imediatamente ele se pôs aí. No caminho, ele encontra essa mulher. Aí entra essa história e um milagre acontece. Mas, de repente, chegam os servos de Jairo e toca lá no paletó dele e fala assim, Jairo, lamento, mas não perturba mais o mestre. A sua filha morreu. Não tem mais jeito. Jesus, observando aquilo que aconteceu ali, fala para ele, olha, não dê ouvido o que eles estão dizendo. Vamos embora, vamos lá, na tua casa. E quando ele chega na casa de Jairo, ele então pede para que algumas pessoas que já estavam todo mundo chorando, lamentando, pranteando, ele separa os pais, os seus discípulos mais chegados e vai até o quarto da menina. E com a sua declaração, com a sua palavra, irmãos, a nossa palavra, ela tem poder. Se você estudar, como estudioso, que eu sei que a grande maioria aqui é da Bíblia, se você estudar a Bíblia, você vai observar que antes de algo acontecer, houve uma palavra. Sempre há uma palavra. Quando Deus ele cria as coisas, muitas das vezes ele cria com a sua palavra. Haja e ouve. Vocês lembram da história de Davi? Antes de Davi lutar com Golias e arrancar a cabeça de Golias e matar o Golias, ele declarou tudo o que ele ia fazer. Observa isso. Quem ainda não tinha dado conta disso, depois lê o texto que narra essa história, e vocês vão ver que ele diz que quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? E ele diz então o que ele iria fazer. Eu vou te derrotar, vou arrancar a sua cabeça e vou apresentar. Tudo o que ele disse que ele faria, suas palavras, aconteceu. Então a nossa palavra, ela tem poder. E Jesus então, quando chega naquela ocasião ali, ele declara para aquela menina, menina, levanta-te. Imediatamente a menina se levanta. Todo mundo fica assombrado, porque Jesus é a esperança até para aquele que está à beira da morte. Jesus é a esperança. Eu estava lá na igreja com a juventude, a gente se encontra
a cada 15 dias para um bate-papo informal, e naquele dia a gente estava ali, a turma bem à vontade, a gente costuma fazer nos lares, mas a gente fez na igreja naquele dia, e estava batendo papo e falando sobre alguma coisa, e eu tinha preparado uma devocional em cima de Salmo 139, para falar com eles. E aí, na hora que a irmã estava orando, uma irmã nossa lá, jovem, estava orando, Deus começou a ministrar no meu coração muito forte a experiência do Pentecostes, falando sobre poder de Deus, sobre o poder do Espírito Santo, sobre cura, e eu comecei a sentir aquilo com ela orando, e aquilo ardendo no meu coração. Quando acabou a oração, eu desisti do Salmo 139, e fui ler Atos dos Apóstolos e falar sobre o poder de Deus, sobre cura, sobre milagre, sobre as coisas que a gente precisa vivenciar, que não são coisas do passado, porque Deus é o mesmo Deus, e que a gente tem que ser cheio do Espírito Santo, e o nosso coração tem que arder pelo Senhor. E eu comecei a falar sobre isso, e falar sobre cura, e falei, olha, ora ao Senhor, pede a Ele experiências grandes e novas, Ele dá. Se você pedir, como a irmã falou aqui, a gente tem que perguntar para a gente, sou eu, Senhor? O Senhor quer me usar? A gente precisa falar com Deus. E eu falei para eles, peçam a Deus essas experiências. E aí, beleza, isso foi no sábado. Quando foi no domingo, liga um todo assustado para mim. Pastor! Falei, o que foi? Aí ele, rapaz, olha, eu estava trabalhando aqui, pastor, estou aqui no meu trabalho, e eu trabalho no hospital, são 2 irmãos, e eles trabalham no hospital, e eles falaram, olha, pastor, chegou uma criança aqui, praticamente morta, porque algum descuido dos pais, e ela caiu na piscina e se afogou. E eles socorreram, mas quando eles viram, já devia ter passado quase 1 hora que a criança estava na piscina. E aí trouxeram a criança para o hospital, e foi um desespero só aqui no hospital. E os médicos tentando ressuscitar, e bota aparelho, e faz. Depois de muito tempo, infelizmente a criança veio a óbito. E aí os pais desesperados, e de repente a mãe era crente. E aí o médico, quando sai, fala para ele, olha, infelizmente não tem mais jeito, vocês precisam procurar a delegacia mais próxima para dar entrada na documentação, né, do óbito e tal, da criança. O pai já se ajoelha no chão, chorando. A mãe levanta e fala assim, levanta do chão, porque Jesus disse que vai ressuscitar ele. Imagina a cena, a mãe falou isso. E ela vai embora para casa, ela não foi para a delegacia, ela foi para casa, orar ao Senhor. E aí diz os jovens, né, que estavam lá, que trabalham no hospital, eles falaram, pastor, já tinha passado umas 3 horas, o corpo da criança já estava coberta com saco, e eles já estavam fazendo o documento do óbito lá no hospital. De repente, uma médica foi lá pegar alguma informação que estava na pranchetinha, próximo onde a criança estava, e levantou o plástico para olhar e encostou na criança. Quando ela encostou na criança, ela sentiu que a criança estava quente, e não era para estar quente, já tinha mais de 3 horas. Então foi um desespero só no hospital. Liga para lá para cima, liga para baixo, vem gente médico de tudo que é canto, porque o que está acontecendo com essa criança? Estava morta. E aí começaram a descer, e quando começaram a fazer os procedimentos, se deram conta que a criança estava viva. Olha, a mãe foi para casa orar. Deus é o mesmo Deus que atuava no passado. O que a gente vê aqui não é história para contar e dizer que aconteceu só. Acontece hoje, irmãos. Quando a gente coloca a nossa esperança naquele que é o único que nós devemos depositar. A gente serve a um Deus de milagre, a um Deus que ressuscita o morto, a um Deus que cura o enfermo, não importa qual seja. Se é propósito dele, ele vai fazer. O meu papel é crer e confiar, é trazer à existência aquilo que não existe. E Deus é assim. Deus, ele faz assim. Hoje, eu penso, né, e lá eu trabalho com a juventude na igreja, e eu penso que a gente tem que ter um cuidado muito especial com os nossos jovens. Não sei quantos jovens tem aqui na igreja, mas os jovens, eles são a igreja do presente e do futuro.
E a juventude, ela tem sido muito atacada nesse tempo. Assim como as crianças também têm sido alvo de muitos ataques do diabo aí fora. De forma muito sorrateira, o inimigo tem tentado tragar a vida dessas crianças, mexendo com a sua mente, mexendo com a sua inocência. E os jovens, eles são bombardeados por tanta pressão que o mundo traz devido à velocidade que as coisas estão no mundo. Irmãos, essa pandemia que nós vivemos, esse processo que nós vivemos, ele adiantou muitas coisas no mundo, que a gente pode se dizer que a gente está vivendo coisas hoje que ia viver daqui a 30 anos. Ele acelerou um processo gigantesco, principalmente do mercado digital. Tudo de uma velocidade muito grande. E a juventude, ela é bombardeada diariamente por pressão para que ela possa obter e ter coisas, e ser alguém, e conquistar, e fazer. Isso aí é algo absurdo. É uma velocidade muito grande que lá antigamente não tinha. Tinha tudo um tempo tranquilo para as coisas acontecerem. Hoje, as coisas parecem que tem que ser tudo muito rápido. E os jovens, eles sofrem muito com essa pressão. A pessoa hoje tem 15 anos, está na escola, ela já é pressionada porque ela precisa terminar o ensino médio. É o 2º grau. E quando você termina o 2º grau não basta. Você tem que fazer a faculdade, você tem que ter o nível superior. Então, o camarada vai lá e se dedica e faz o nível superior. Mas quando ele termina o nível superior só não é suficiente, você tem que ter um emprego. E aí você corre para ter um emprego. Mas o emprego que você tem não é suficiente, porque você ganha mal, você precisa ganhar mais. Então, o camarada se desdobra para ganhar mais. Quando ele ganha mais, ainda não está bom, você tem que ter uma família de imediato. E o cara ainda é jovem, está começando a viver, e já tem que ter uma família. Ele tem uma família. E quando ele tem uma família e tem dinheiro, mas você agora não cuidou da saúde, está com a saúde ruim, você precisa ir para uma academia, você precisa do nutricionista, você precisa... E é um bocado de coisa na cabeça do jovem que ele tem que administrar. E daqui a pouco você não está bem, você precisa ter um status melhor, você precisa ter uma empresa, você precisa ser dono de um negócio. E o camarada fica ali naquela pressão que o mundo traz sobre ele. Sabe qual é o resultado disso? Quem chuta aí? Publicado em 10 de agosto de 2021, Ottawa, Canadá. Estima que 1 em cada 4 jovens tem sintomas de depressão elevados, e 1 em cada 5 apresenta sintoma de ansiedade devido a tudo que a gente está vivendo nesse período de 2 anos de pandemia. 1 a cada 4 sofre de depressão, 1 a cada 5 sofre de ansiedade, transtorno de ansiedade. Isso é comum, isso aí está acontecendo demais, gente. E não é só entre os jovens, a sociedade. Segundo o recente relatório da Organização Mundial da Saúde, a prevalência de depressão no Brasil já é a 2ª maior carga de incapacidade, sendo o maior índice da América Latina. São mais de 11 milhões de brasileiros diagnosticados com a doença, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional de Saúde. A gente não precisa estar alerta para isso? Jesus é a única esperança. A gente está vivendo tanta coisa que as pessoas olham para um lado e não têm esperança. A depressão é algo terrível que precisa ser tratado. Provérbios vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O coração representa as minhas emoções e os meus sentimentos. Hoje, a gente tem um número absurdo de pessoas doentes emocionalmente, até mesmo dentro da igreja. E isso desencadeia o quê? O aprisionamento, o excesso de passado que gera depressão. O excesso de futuro que gera ansiedade. Eu fico preocupado o tempo todo com o que vai acontecer, quando eu deveria estar confiando nele. Atendimento do SUS a jovens com depressão cresce 115% em 3 anos. Levantamento do Ministério da Saúde divulga nessa terça-feira
procedimentos ambulatoriais e internações no Sistema Único de Saúde entre 2015 e 2018. Olha, essa notícia não é atual, é antiga, de alguns anos atrás, mas já havia subido o número absurdamente. Isso é uma matéria do G1. A gente precisa cuidar da nossa juventude, a gente precisa cuidar da nossa igreja, a gente precisa apontar para Jesus e voltar a viver experiências grandes com Jesus, experiências de fé, uma igreja que caminha pela fé, não pelo que vê. Eu postei algo na minha rede social, no meu Instagram esses dias, e a frase que eu postei dizia assim: a vida muda quando notamos que a decepção, ela vem da expectativa que nós colocamos nos outros. Observe, a vida muda quando nós notamos que a decepção, ela vem da expectativa que eu coloco nos outros. Cada um é aquilo que é. Cada um oferece aquilo que tem para oferecer. Às vezes, nós nos decepcionamos e frustramos porque nós colocamos a nossa esperança na pessoa errada. Eu deposito toda a minha esperança no pastor. Só que o pastor é homem igual a mim. E ele também erra. E ele também falha. Quando eu deveria colocar toda a minha expectativa e a minha esperança em quem? Em Cristo. Ele nunca erra. E ele nunca me decepciona. Que a nossa esperança, ela possa estar sobremaneira no Senhor. Salmos 40, verso 1. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vocês conseguem imaginar? Imagina agora um trono. Imagina um lugar assim bonito, igual aqui a igreja, né? Que tem esse púlpito, esse altar. Imagina um trono bem aqui na frente, branco, bonitão, e o Senhor aqui sentado no seu trono. E aí, quando você começa a orar, que é o que o texto diz, quando você começa a clamar, começa a orar, sabe o que ele faz do trono? Ele se levanta e inclina. Olha, você tem o poder de fazer o Senhor do seu trono se inclinar para ouvir o teu clamor. E o texto diz: esperei com paciência. Tenha paciência, espera, mas espera certo, espera naquele que pode te atender. Não espera ou não deposite a sua esperança, a sua expectativa, a sua confiança apenas no homem, não. Coloca para Deus, clama a Deus, entrega na mão do Senhor, fala: Senhor, está aqui, eu entrego nas tuas mãos, o Senhor é a minha esperança. Eu sei que o Senhor tem o melhor, porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E se é a tua vontade, eu vou viver o melhor que o Senhor tem para mim. Amém? Amém. Eu encerro a minha palavra assim, quero que Deus abençoe sua vida, quero orar por você. Então fecha mais uma vez os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra, porque a tua palavra é vida e ela traz vida para aquele que a ouve. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pelas tuas misericórdias, que elas se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve. Ó Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor sempre nos ouve. Nós te agradecemos, Pai, porque em Ti a vida, a Ti a esperança. Em Ti nós podemos confiar. Quero colocar a vida dos meus irmãos aqui, de Santíssima, em Tuas mãos. E pedir que o Senhor os abençoe, os desperte. Que eles possam viver algo extraordinário e sobrenatural da Tua parte nesse lugar. Que aqui muitas pessoas sejam curadas, libertas, salvas e transformadas. Que as pessoas, ao entrarem nesse lugar, sintam o mover do Teu Espírito Santo. E que a fé dos Teus filhos possam romper o sobrenatural, para viver aquilo que de extraordinário o Senhor já tem preparado para eles. Deus, dá-nos um coração totalmente submisso à Tua vontade, disposto a Te obedecer, disposto a seguir o Teu querer, a fazer aquilo que Tu desejas, Senhor. Eu Te peço que a chegada de um novo ministro nessa casa seja algo que venha
trazer ainda mais esperança para a tua igreja. Que debaixo da tua direção Ele conduza esse povo a viver experiências grandes e firmes com o Senhor. Que milagres possam acontecer. Que essa igreja ela seja conhecida por isso, porque por servir a um Deus vivo, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma. Que as pessoas possam pensar e desejar: eu quero ir lá naquela igreja, porque lá há libertação, lá há cura, lá há milagres, lá há uma palavra de vida, e eu preciso disso. Que as pessoas falem isso, que a fama dessa igreja possa repercutir por toda a redondeza, e que os grilhões do inferno possam ser quebrados para a glória do Teu nome. Ó Deus, nós Te agradecemos por essa manhã, Te agradecemos pelo Teu maravilhoso amor, pelo chamado que o Senhor tem por nós. Abençoa a juventude dessa igreja, abençoa os anciãos dessa igreja, toma essa igreja em Tuas mãos, que sejam sempre atalaias em Tuas mãos. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe e um ótimo domingo para todos. Somos gratos ao Senhor pela palavra dEle ministrada aos nossos corações. Tanta esperança renovada de lembrarmos de tantas coisas que o Senhor já fez. Eu quero te desafiar a estar conosco hoje à noite. O Diácono Helder, já conhecido também da nossa igreja, vai estar ministrando aos nossos corações. E semana que vem é um domingo especial, encerramento da campanha de missões. Pela manhã teremos o culto regional, que seria domingo passado. O acordeonista Miquel vai estar com a gente. Vamos fazer de manhã um culto bem caracterizado brasileiro aqui, para entregar ao Senhor nossa linda oferta de adoração. E à noite, Coral da Cristolândia, encerrando a campanha de missões aqui com a gente. Vai ser bênção. Divulga, chama alguém, vamos celebrar. Eu quero agradecer ao pastor João pela sua vida, sua instrumentalidade. Quero pedir que ele retorne para impetrar sobre nós a bênção do Senhor. Coloque-se em pé, igreja. Depois vamos para a nossa última canção. O Senhor te abençoe nesse restante de domingo. Como o nosso pastor Isaías, costuma fazer, ele diz que alguns nessa hora colocam a mão no seu coração, outros estendem as suas mãos, mas que todos nós, buscamos a bênção do Senhor para a nossa vida nessa hora. Então você possa ficar à vontade, feche os seus olhos, e que o amor de Deus o Pai, esse imensurável amor, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a abundante graça e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós aqui presente, com todo o arraial de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. E a igreja diz: amém. Deus abençoe. Amém. Você pode se sentar com uma oração silenciosa. Nós vamos encerrar o culto dessa manhã. Que Deus te abençoe. Não vamos ter a última canção, porque parece-me que acabou a bateria do violão. É isso mesmo? Então, coração silencioso, a gente encerra. Que Deus abençoe você.